Nesse momento, uma operação da Polícia Federal que mira um dos filhos do ex-presidente da República, a Polícia Civil do Distrito Federal, que mira um dos filhos do presidente da República, ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos aqui as informações. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre nessa manhã mandados de busca e apreensão contra Jair Renan e 2 alvos nessa operação contra um grupo que é suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e também lavagem de dinheiro. Os agentes estão nas ruas e cumprem, nesse momento, 5 mandados de busca e apreensão de 2, também em relação a 2 prisões em Brasília e em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A informação inicial que há 2 mandados em 2 endereços ligados a Jair Renan. Um apartamento em Santa Catarina e outro também no sudoeste, área nobre de Brasília. Por enquanto, não há informações sobre o andamento em relação a essa operação, mas, de acordo com as primeiras informações, o principal alvo da operação é um suposto mentor do esquema e já foi alvo de 2 ações da Procuradoria Civil do Distrito Federal nesse ano, a Operação Suceder e Falso Coach. Maciel Carvalho, que tem 41 anos, era instrutor de tiro de Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, e foi preso em janeiro desse ano. Bom, são informações iniciais, a gente gira os nossos comentaristas. Diogo Schelp, ao que tudo indica, o filho de Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão e não de prisão. Exatamente, Thiago. Claro que a operação está em andamento, ainda faltam muitas informações, mas o que se pode já dizer de antemão é que, como é uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, isso não teria relação com operações da Polícia Federal, investigações da Polícia Federal recentes relacionadas a integrantes da família Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, ajudante de ordens. Então, são casos diferentes, né, ao que tudo indica, mais relacionadas a esse coach, ou falso coach, como diz o próprio nome da operação, Maciel Carvalho, né, que era instrutor de tiro de Jair Renan, o filho do ex-presidente, e que foi preso em janeiro deste ano. Então, é uma operação relacionada a atos ou casos relacionados a esse instrutor de tiro, com ligações com Jair Renan, a ver se ele tem envolvimento direto com os fatos que estão sendo investigados. Agora, Capês, mais um revés para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já é alvo de mais de uma investigação? Claro. Bom, eu acho que ninguém está acima da lei e também ninguém está abaixo da lei. Ou seja, eu encaro com muito ceticismo, desde que se instalou no país, esse hábito de transformar o processo penal e a investigação policial em estratégia de guerra contra inimigos. É chamada lawfare. Então, isso tem que ser analisado sempre com cautela. Claro que eu não tenho nenhuma condição de fazer um juízo de valor sobre essa operação, porque eu não conheço os elementos, os indícios, não conheço os atos. A operação está se realizando nesse momento, mas eu prefiro aguardar para comentar, porque tudo que se liga e diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro dá muita publicidade, porque é claro que existe aí algum tipo de interesse também em desestabilizá-lo politicamente. Então a gente tem que analisar isso com cautela, de maneira técnica, de maneira que é muito prematuro fazer qualquer tipo de análise, mas eu ainda prefiro verificar quais são os elementos diante de todo o estardalhaço, a publicidade, digamos assim, a notoriedade que dá uma investigação desse porte. Mais informações virão ao longo do dia a respeito dessa operação da Polícia Civil do Distrito Federal. A suspeita, de uma forma bem simples para a gente entender, de envolvimento de Jair Renan é que ele possa ter alguma relação com esse grupo criminoso que cometeu estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, como trouxe a informação Thiago Berrais. A gente volta a falar sobre isso já aqui no Jornal da Manhã.